Oi pessoal, aqui é a Érica, Viva Suíça com vocês. No vlog de hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o multilinguismo aqui na Suíça. La scela e la scella suascia. La scella. Nein, la scela. Scella. La cilla unterfährt. Nein, schütze. La scela e la scella. La scella. Bom, eu sei que vocês devem estar cansados desse tipo de mensagem, mas só para falar, se você é novo no nosso canal, então não esquece de dar uma olhada na nossa playlist, a gente sempre tem várias informações aí sobre a Suíça, e também não esquece de começar a nos seguir, porque a gente tem aqui vídeos chegando toda semana. Essa questão do multilinguismo, eu poderia ficar aqui fazendo vídeos e vídeos, até porque eu sou apaixonada pelo assunto, eu não sei se eu já falei para vocês, eu sou professora de línguas, professora de inglês, eu estudo linguística, então eu adoro tudo que é relacionado à língua, mas aqui na Suíça realmente é algo muito importante para a identidade suíça, não só pelo fato, como eu já também falei aqui várias vezes, da gente ter 4 línguas oficiais, né, que é o italiano, o francês, o alemão e o romanche. Eu não falei na ordem de hierarquia, mas são 4 línguas oficiais, então por isso que é uma coisa que está presente aqui o tempo todo, mas tem umas coisas muito especiais que acontecem aqui na Suíça, porque apesar da gente ter essas 4 línguas, não quer dizer que todo mundo fale essas 4 línguas, tá? Assim, e é isso que é o interessante, porque alguns países, a gente tem, sei lá, 2 línguas oficiais, onde muitas pessoas falam essas 2 línguas, as pessoas são bilíngues. E aqui na Suíça realmente não é o caso, até porque entre o alemão e o francês, ou o alemão e o italiano, é uma diferença muito grande, né? Uma língua completamente diferente. Então, por isso que muitas vezes acontece esse problema de as pessoas que estão aqui, eu moro no cantão que fala francês, né? Eu tô no cantão, entre o cantão do Vaud e o cantão do Valais, eu moro em Lausanne, então muitas pessoas que eu conheço, inclusive jovens, né, que estudam alemão na escola, mas é um nível de alemão que muitas vezes não te deixa confiante para se comunicar, quando você vai, a não ser as pessoas que acabam fazendo, né, uma viagem e fica aí 3, 6 meses estudando alemão na Alemanha ou algum lugar, a maioria das pessoas, quando vão viajar para Zurique ou para Berna, por exemplo, acabam falando inglês ou sei lá, ou se virando de uma outra maneira. E a mesma coisa acontece também no contrário, as pessoas às vezes que vêm da parte suíça-alemã que não falam francês muito bem e acabam tendo que se comunicar em inglês também no final das contas. Mas então só para vocês verem como essa questão do multilinguismo está presente o tempo todo, até em produtos, né? Então quando a gente vai no supermercado, tudo tá pelo menos nas 3 línguas oficiais, né? Então se a gente compra alguma coisa aqui em Lausanne, então aqui é só um pouquinho de leite, então aqui a gente tem, tá vendo, ó, em cada parte tá aqui alemão, aqui, eu nem sei mais, gente. O primeiro é alemão, Eric? Alemão, francês e italiano, exatamente. Então eu acho que até essa ordem de hierarquia, né, Eric? Da língua mais falada, alemão, 60% da população. Depois tem o francês, que é 20 e poucos, quase 30% da população. Uhum. Depois o italiano, que é super pouco também, deve ser, sei lá, uns... Não lembro, Eric. Eu vou colar, gente, peraí. O italiano é 8% da população, e o romanche é 0,5% da população. Então por isso que a gente vê essa ordem aí do alemão, do francês, do italiano em todos os produtos que a gente compra no supermercado. Então aí voltando para essa questão do multilinguismo, né? Então se as pessoas não falam as 2 ou 3 línguas oficiais, né? Então como que funciona? Mas já começando, gente, para vocês terem uma ideia, eu vou falar para vocês de Lausanne, que é a cidade que eu conheço, que eu tenho aqui as informações na minha frente, que eu vou colar. É muito multicultural, gente, é uma coisa assim absurda em comparação, apesar que eu sei que o Brasil também é uma mistura, né, de muita coisa, de muitas culturas, de muitas pessoas que migraram e tudo mais. Mas na Suíça eu tenho a impressão, que eu não sei se é porque é muito pequeno e tudo muito concentrado, e é muito central também na Europa, então a gente tem esse movimento de pessoas, né, que vêm, que ficam e que vão, e muita gente que migrou até por questões de guerras de outros países aqui na Europa e que não foram necessariamente até o Brasil, né, como pessoas que vieram da Bósnia ou vieram do Kosovo, etc. Então
a gente tem uma variedade muito grande de nacionalidades. Então, só para vocês terem uma ideia, em Lausanne, 57% da população é suíça e 42% da população é estrangeiro. Então, assim, a gente tá quase chegando a uma metade aí de estrangeiro e suíço. E isso eu vejo claramente no dia a dia. Tipo, eu nunca, no Valais é diferente, o Valais é mais isolado, mas em Lausanne eu nunca escuto só uma língua no meu dia a dia. Tipo, eu vou entrar no ônibus, eu vou escutar gente falando espanhol, vou escutar gente falando inglês, eu vou escutar gente falando alguma dialeto ou uma língua africana, eu não sei identificar, né? Então, mas a gente percebe pelo som. Enfim, toda hora você vê gente, e você vê que tem o cenário, a paisagem, você vê que é diversa, né? Que tem pessoas de diferentes etnias e tudo mais, então é muito interessante. Isso sem contar Genebra. Genebra, eu dei uma olhada, tá realmente praticamente 50-50% da população estrangeira e da população suíça. Eu, como professora também, eu percebo isso claramente nas minhas salas de aula. Eu nunca tenho uma sala de aula onde só tenha suíço. Tipo, é impossível. Eu tenho adolescentes aí, ou adultos, né? Assim, o último grupo de adultos aí que eu tive, eu tinha 9 alunos. Uma portuguesa, uma alemã, uma suíça, mas de origem brasileira, 2 suíças, um cara da Turquia, e uma menina do Marrocos e uma chinesa. Então, pra vocês terem uma ideia, tipo assim, é tudo misturado e isso é muito recorrente, tipo, acontece com muita frequência. Então, só para vocês saberem, então, consequentemente, falar várias línguas aqui, eu não digo nem ser bilíngue, aqui é muito comum você falar 3 línguas, ou você falar até às vezes 4 línguas. Não é luxo, não é nossa, deve ser uma pessoa muito intelectualizada porque ela fala. Não, é natural, você vem com a sua língua de origem, você acaba mudando para outros cantões, você já falava 2 línguas, você tem que aprender a língua daqui, enfim. Então, é um efeito natural da imigração e da Suíça, na verdade, que tem essa variedade linguística. Então, nesse cenário todo aí linguístico, gente, só para vocês terem também uma outra ideia dos dados, tem muita gente que pergunta, né, pra gente, às vezes, nos vídeos, mas se eu falo inglês, eu posso me virar na Suíça, se eu não falo alemão, como é que eu faço e tal. Então, só para vocês terem uma ideia, 5%, mais ou menos, tá, de acordo com a estatística, quase 6% da população fala inglês, é a língua top mais falada estrangeira, né? Não as línguas oficiais. A segunda língua mais falada é o português, mas ainda assim, é 3,5% da população. Mas as 2 primeiras línguas estrangeiras mais faladas são o inglês, o português, seguido do albanês, não sei se fala assim em português, da Sérvia, Croácia, espanhol, e depois a gente tem outras línguas. Então é interessante e realmente você percebe, eu não sei na parte alemã, mas aqui a gente percebe que vários lugares que a gente vai, sempre tem alguém que fala português. Então dá para se virar como turista. Você vai num restaurante, sempre tem alguém que fala português. Então isso é muito interessante de ver que... Agora, com relação ao inglês, né? Mas eu consigo me virar só com inglês. Como turista, sim, definitivamente. Você consegue se virar com inglês. Agora, apesar de ter toda essa discussão do inglês que está tomando cada vez mais parte na Suíça, porque é a língua até que eles usam como um coringa quase, né? Para falar com outras regiões linguísticas que a gente não fala o alemão, ou um alemão que não fala francês, ainda tem muito essa discussão do lugar do inglês, né? De se transformar numa língua oficial, de se transformar numa língua franca, e a gente não chega a esse ponto, ainda tem muita discussão. Então eu acredito que apesar do inglês tomar muita parte, assim, muito espaço do ambiente universitário ou de multinacionais por causa da globalização e tal, eu ainda acredito, minha opinião, tá, gente, que é importante você falar pelo menos um nível aí intermediário a língua de onde você mora, porque senão você fica muito restrito a um público, a um tipo de coisa, você não se abre para a cultura, né? Então, pelo menos para mim foi importante aprender a língua local. Agora, nós, eu vou falar da gente. Então, eu e o Eric, ele fala 4 línguas, Eric? Não. O Eric fala francês, alemão, muito bem, apesar dele achar que não, mas ele fala muito bem alemão. Ele fez estudos na universidade em alemão, então isso mostra que ele consegue falar, se comunicar em alemão. O inglês, ele fala super bem inglês também.
O português, ele aprendeu para poder ir pro Brasil e tudo mais, então ele também se vira em português. E o italiano, nível turista, né, Eric? Você consegue ir pedir comida e, enfim, se virar também. Então essas são as línguas. Eu falo, eu diria, então, 3 línguas bem. Então eu falo português, inglês, francês. Inglês minha língua 1, né? O inglês eu aprendi e virou minha profissão, então eu me sinto confiante com a falar, escrever, enfim, tudo. O francês, apesar de eu considero que eu falo muito bem agora, depois de também quase 10 anos aqui, né? De ter ido para a universidade, de ter estudado em francês e tudo mais, mas para escrever eu ainda cometo muitos erros. Eu não consigo, por exemplo, ler um texto meu e corrigir, como eu faço em inglês. Em inglês eu vou escrever, eu vou reler, eu consigo identificar. Eu sou professora também, eu sei disso, mas eu consigo olhar e falar, tem um erro aqui, tem um erro aqui. Francês, eu não consigo fazer isso, mas eu consigo me comunicar. Eu ainda quero aprender o alemão, não sei quando, mas eu quero muito aprender o alemão. E eu queria muito melhorar o meu espanhol. O espanhol eu entendo muita coisa, mas eu não consigo falar, eu fico muito travada. Em casa, gente, a gente fala os 3 misturados em uma conversa. Tipo assim, é muito estranho, mas você acaba criando, tem estudos até sobre, aqui na Suíça tem um livro, eu não lembro agora, mas se vocês estiverem interessados, manda uma mensagem pra gente aqui, eu coloco depois o nome. Foi um estudo que foi realizado aqui na Universidade de Lausanne, inclusive, eu acho, com casais que falam diferentes línguas para ver como que funciona, né? E realmente o efeito é muito engraçado, as pessoas acabam misturando e criando uma língua própria. Então foi isso que acho que eu e o Eric a gente acabou fazendo. Então, por exemplo, sei lá, a gente pega uma palavra do português e coloca um sotaque francês. Ou o Eric fala, tem uma palavra em francês que é tout à fait, aí ele fala tout à fait, sabe? Então a gente mistura o bouchon, que é o trânsito, a gente fala bouchão, sabe? Então tem várias coisas que a gente mistura da língua. E uma coisa que eu queria daí falar pra vocês, pra terminar a nossa situação, né? Falar da questão da atrição de línguas. Eu não sei, atrição linguística. Eu não sei se vocês já ouviram falar da atrição linguística, mas a atrição linguística é esse efeito de interferência mesmo, né? Da influência de uma língua com a outra quando você se torna bilíngue, você fala 3 línguas. E por isso, se você tem aquele amigo estrangeiro não, aquele amigo brasileiro ou família que mora em outro país e chega no Brasil e começa a falar, nossa, mas eu acho que eu tô esquecendo português, ou começa a misturar a palavra no meio, e você acha, nossa, uma pessoa arrogante, né, tipo, fica falando. Gente, é um efeito natural, isso não é, a pessoa imagina, é impossível esquecer o português. Você começa a esquecer umas palavras e você começa a misturar as palavras, e quanto mais tempo você fica lá fora, né, e quanto menos contato, porque tem gente que mora fora e que não necessariamente faz parte de uma comunidade de brasileiros, que não fala muito o português no dia a dia. Então é natural que a pessoa comece a esquecer palavras, principalmente, ou misturar e falar umas coisas que não existem. Então fica aí a dica, próxima vez que vocês tiverem os seus amigos estrangeiros aí, os brasileiros que estão vindo pro Brasil. E para terminar esse vídeo, gente, só alguns fatos aí sobre o Brasil, que eu dei uma olhada também para ver qual que tá a situação. Faz tempo que eu não tô morando no Brasil, né? A situação desse multilinguismo, para saber se o ensino de línguas se há um investimento e tudo mais. E eu encontrei alguns dados que me chocaram um pouco e outros que eu fiquei muito surpresa. Então, por exemplo, só 5% da população, aparentemente, fala inglês no Brasil. Então a gente vê aqui, por exemplo, no ensino, escola pública, a gente sabe, todo mundo sabe, eu estudei em escola pública, que o ensino do inglês é muito fraquinho, apesar do esforço dos professores e tudo mais. O nível também de uma grande parte, eu vi isso outro dia num workshop, o nível de inglês de uma grande parte dos professores, ele fica no nível um pouco intermediário, e digo escolas públicas, né, ou escolas regulares, não é só pública, particular também, mas escolas regulares, né, não escola de língua. Então isso me chocou um pouco, porque eu não vou aqui falar o inglês, tem que todo mundo falar inglês, mas gente, a gente tá, né, nesse mundo globalizado, é verdade que o inglês é importante, faz a diferença na vida de muita gente, mas eu vi que tem várias iniciativas aí para aprender uma língua estrangeira
em várias escolas públicas de algumas cidades, assim, por causa, acho que, da imigração, de história da imigração. Por exemplo, em São José dos Campos, tem toda uma iniciativa aí para ter o alemão, não, o italiano, em algumas escolas públicas. Como a gente sabe também, tem vários lugares no sul que tem o alemão também, que eles tentam ter essa iniciativa de aprender na escola. E o Amapá, eu fiquei muito impressionada, o Amapá, por ser um pouco isolado do resto do Brasil e ser muito próximo da Guiana Francesa, eles estão, assim, com uma iniciativa super forte aí do ensino do francês e de uma colaboração com a Guiana Francesa, inclusive com algumas escolas públicas com classes bilíngues, onde as disciplinas são ensinadas nas duas línguas. Eu não sei na prática como isso está funcionando, né? Eu não conheço ninguém ou nenhum professor ou aluno que faz parte do projeto, mas eu acho muito interessante ver que existe essa iniciativa. Então é isso aí. Eu espero que vocês tenham gostado. Se vocês tiverem alguma coisa para compartilhar com a gente com relação à língua, falar várias línguas, enfim, coloca aí nos comentários. Compartilha esse vídeo também, por favor, para dar uma força aí pra gente. E é isso aí, até a próxima. Viva a Suíça com vocês!